Fala aí, seres humanos, bom dia. Começando mais um dia aqui em Los Angeles. Então, hoje eu dei uma explorada pelo Google Maps para ver algumas coisas interessantes por aqui. Eu descobri um parque chamado Alondra Park, que fica a 16 minutos daqui. E eu vou dar uma chegada lá, parece ser um parque bem grande e tal, então eu vou dar uma conhecida para desbloquear o mapa, né? Perto dele, um pouquinho a mais, uns 20 minutos andando ainda, tem também um mercado aberto, que parece ser um esquema de barraquinhas de alguma forma, que eu fiquei curioso para conhecer. Então a gente vai nesses dois aí dar esse rolê, são 40 minutos andando, né, para chegar nos dois elementos aí que eu mencionei. Eu vou devagarinho, né, trocando ideia ali, gravando as paradas, eu acho que não vai ser um problema, então hoje vai ser essa exploração aí que a gente vai fazer. Durante o caminho eu passei por algumas estradas que pareciam meio que a parte dos fundos, né, das casas, e aí dava para ver algumas partes que tinham muros, né, maiores, assim, um pouco diferente do que a gente tinha visto até então, né, umas muretas até relativamente altas, mas parecia ser a parte de trás. Algumas casas que dava para ver o outro lado, né, da rua também estavam abertas, então aparentemente essa parte dos muros e tal fica só na parte de trás das casas mesmo. A sensação de nostalgia é muito estranha, né, quando a gente tá num lugar desses, assim, porque apesar de nunca ter vindo aqui, né, tudo é muito familiar, né? Novamente, parece que você viu em algum jogo, em alguma série, algum filme, de alguma forma parece que você já passou por algum lugar, né, parecido com esses, assim, é muito engraçado essa parada. O parque em si, quando eu cheguei lá, cara, é bem grande mesmo, é mais ou menos uns 30 minutos de caminhada dentro do parque, né? Se você quiser cruzar ele de um canto ao outro andando, é mais ou menos 30 minutos de caminhada. Dentro dele tem uma área que é só para golfe, né? Então eu imagino que por isso até que ele tem esse tamanho, né? Eu acho que a galera precisa realmente de um espaço bem considerável para poder jogar golfe. Tem algumas, eu não sei qual é o nome que dá para isso, né? Mas tem alguns campos de beisebol. Tem um campo menorzinho logo no início, tem um campo maior mais para dentro. Tem um monte de brinquedos assim para crianças, esses brinquedos tipo balança, né? Esses brinquedos assim de quebra-cabeças. Então é um parque aberto, cara, gratuito que você pode vir, é realmente muito bonito, assim, um clima muito da hora. O engraçado só é que você não vê muita gente, né? Nem nas ruas, nem no parque, assim, de forma geral, o lugar é meio vazio, assim, cara. Você não vê as pessoas na rua, né? Não é comum você ver as pessoas na rua, são sempre. É uma raridade, né? Você tá andando ali, você nunca vê ninguém passeando. De vez em quando você vê alguém fazendo uma corridinha pra lá e pra cá, no parque mesmo. Era meia dúzia de gato pingado espalhado pelo mapa, nada muito abundante assim. Quando você vai chegando um pouco mais para as áreas mais comerciais, você começa a ver um pouco mais de movimento, né? Mas aí tem outros motivos também, né? Tem faculdade rolando, a galera trabalhando e coisas do tipo. Eu consegui chegar no mercado, infelizmente quando eu cheguei meio que eles já estavam fechando, já fecha às 15 horas, eu cheguei era 2h30 mais ou menos, mas ainda deu para ver algumas coisas abertas e assim, tem toda uma estrutura, né? No início já tem um placão grandão assim, meio que uma entrada já para parada, então aparentemente é um sistema de barraquinhas como a gente conhece de fato, só que aparentemente legalizado, né? Tudo bem organizadinho, o chão todo asfaltado, já separado para as paradas, tem uma estrutura mais no fundo também mais organizada, que eu acho que até que são as barraquinhas fixas que os caras parece que tem uma loja assim, os caras têm porta para fechar e tudo mais, então é uma estrutura de barraquinhas, mas relativamente organizada e aparentemente legalizada também. Aqui, cara, tem de tudo, mano. Eu não fiz muitas imagens assim, porque é um lugar meio exposto demais, eu não quis ficar tirando meio que o conforto da galera ali, né? Também chamando muito a minha atenção também no meio do lugar, assim, com a câmera pra cima. Então eu fiz algumas poucas imagens que talvez estejam repetindo aí pra vocês. Mas é um lugar, assim, interessante se você tá querendo gastar menos dinheiro, porque eu encontrei várias coisas, assim, que eu já tinha visto na Macy's ou em outras lojas por preços muito mais baratos aqui, né? Eu lembro de uma que ficou muito marcado pra mim, que era uma touca, né? Que eu tava de olho, assim, com o nome de Los Angeles, e ela tava por $5 aqui, e nas lojas que eu passei tava $15, $20, né? Então, realmente, assim, muito mais barato, né? Do que nas lojas que eu encontrei no shopping. A questão toda é se é de fato a mesma touca, né? Se é piratão, se não é, aí eu não sei, né? Não sei explicar muito bem como é que eles conseguem ter esse preço mais baixo. E tem de tudo, cara, desde vestuário, perfume, brinquedo, eletrônico, coisa pro carro, mercadinho, comida, feirinha, meu irmão, tudo que você imaginar, de todas as categorias que você puder imaginar, tem disponível aqui, né? Inclusive a parte de hortifruti, né, que eu não encontrei em nenhum outro lugar, só nesse mercado aqui perto de casa, que tem algumas coisas, mas não tinha tanto também. Lá tinha, né, também esse conceito de feirinha mesmo, de hortifruti, frutas, né, verduras, etc. Também tinha por lá, mas já estava quase tudo fechado já, eu já tinha tirado quase tudo da banca, né, quando eu cheguei. Mas como eram 40 minutos de caminhada, eu também não quis pegar nada que foi muito pesado, né, para poder carregar na volta também não, mas tinha lá também, né, essa opção.
Mas em termos de preço, sim, é um lugar interessante, cara. Claro que você não tem aquele conforto que você tem nas lojas para poder experimentar, né, etc. Não tem essa estrutura montada ali. Mas se você tiver uma noção do qual é o seu tamanho, como se você tá acostumado em comprar em barraquinhas, né, pelo Brasil, aqui é o lugar certo, cara, porque o preço, né, é consideravelmente muito mais baixo do que em qualquer outro lugar que eu fui. Eu resolvi voltar no Uber para dar uma economizada na minha perna, que já tava doendo um pouquinho já. Até considerei pegar o transporte público também. Eu fiquei esperando o Uber em frente a um ponto de ônibus e dando uma olhada assim quando a galera entrava. E todo mundo pagava com um cartãozinho. Parece que tem um tipo de cartão que você usa para pagar o transporte público. E, bem, eu não tinha esse cartão, não fui atrás também de ver isso, né? Então acabei nem me movendo, né, nesse sentido, assim. Teria que ver também qual ônibus que passaria por aqui, né? Eu tinha que ter feito um planejamento um pouco antes disso para não sair só entrando no ônibus qualquer. E talvez me distanciando e me perdendo mais ainda, né? Mas existe o transporte público, não passa ônibus o tempo inteiro, tá? Teve uma hora que quando eu tava vindo, né, principalmente eu fiquei olhando pra rua assim o tempo todo pra ver com qual frequência, né, passava busão assim, e não é muito frequente, cara. Bem de vez em quando assim passa um ônibus e tal, não é uma parada que fica ali o tempo todo rodando, então parece que tem alguns horários fixos assim. O negócio é ter carro mesmo, meu jovem, quer ficar de boa, arranja um carro, ou eu vi muita gente com bicicleta também, skate, né, cara, assim, a galera tem algum meio de locomoção, assim, no geral, né, eu acho que depender do busão aqui é um pouco complicado. Mas o raciocínio continua, tá? Mesmo chegando lá no mercado, novamente, né, tem dois raciocínios, você viver aqui e ganhar em dólar, e a gente vai falar sobre isso já, teve uma boa conversa que eu tive hoje com o pessoal da PA aqui, né, sobre essas estimativas de quanto se ganha por aqui, quanto se gasta. Eu vou falar sobre isso já já. E tem um outro raciocínio que é o cara que vem do Brasil querendo comprar coisas aqui, né? Esse cara, eu acho que ainda não deu para ver assim se dando muito bem não, cara, na situação atual hoje, com a conversão do dólar pro real, né, nessa proporção de 5 vezes 5,5, né? Realmente até quando você chega na feirinha ali pagando US$ 5 numa camisa, ainda você vai considerar, tipo, porra, 25, R$ 27, né? Numa camisa, mais ou menos, né? Que não é uma camisa de marca, não é uma camisa top, é uma camisa que você está comprando na barraquinha, você já parece que é a mesma coisa do Brasil, por exemplo, né? Então, não é muito frequente você achar coisas assim, se você tá vindo do Brasil, né? Para poder comprar coisas aqui. Pelo menos essa parte mais geral, assim, de vestuário e tal, eletrônicos básicos, não tá muito diferente, não, cara. E muitas vezes até mais caro, né? Eu mesmo que vim pra cá achando que ia comprar um monte de coisa pra levar pra aí, mano, provavelmente eu não vou comprar quase nada, cara. Eu vou deixar pra comprar aí mesmo quando for necessário, porque não tô achando nada de tão interessante assim, né? Até mesmo na barraquinha ali eu não achei nada de, nossa, preciso comprar alguma coisa e tal. Eu queria ter comprado uma calça, mas assim, tava fechando tudo já. E as que eu vi assim não estavam muito interessantes também, então eu acabei nem comprando isso, mas coisas assim que eu poderia comprar porque é mais interessante comprar aqui do que comprar no Brasil, por enquanto meio que não foi nada assim. À noite, né, eu encontrei com os CMs, o CM Wisdom, o Ryubio e o Caron. A gente foi dar aquele rolê lá em Hollywood e certamente esse foi um dos pontos altos da viagem até agora. A gente foi já à noite, né, eram 7 horas quando a gente saiu daqui, já estava bem escuro. E, cara, a primeira coisa positiva, assim, é que a cidade à noite é simplesmente linda, né? Eu vou deixar várias imagens aparecendo pra vocês aí de Los Angeles, né? Mais pro centro mesmo da cidade, com os prédios, tudo aceso. Cara, é muito bonito a parada, saca? O ruim é que é meio ruim de registrar, né? As câmeras não pegam o esplendor do que a gente tá vendo, né? Infelizmente, a minha câmera no celular, nada consegue pegar aquilo do jeito que ele é ali, do jeito que a gente consegue ver mesmo, infelizmente. Mas ainda bem que eu fui à noite, porque pra ver, né, mesmo pra contemplar a parada, eu acho que durante a noite é o ideal, assim. Primeiro a gente foi no observatório de Griffin. Aqui quem joga GTA aqui fica muito louco, mano, porque você tem várias referências, né? Você vê todas as coisas que estão lá no GTA, muitas delas aqui. O Ryubio, que tava com a gente mesmo, ele tava toda hora, porra, é aqui que eu pego a missão pra fazer não sei o que no GTA, é aqui que tem um policial, é aqui que eu vou destruir o avião, não sei da onde e tal. Então toda hora que você passa, você vê alguma referência, né, do GTA. Os caras fizeram a parada de um jeito muito bizarro mesmo, assim, a proximidade, né, do que você encontra. O visual, cara, do observatório é, assim, absurdo. Você consegue ver Los Angeles, né, inteira, assim, acesa durante a noite. É muito da hora o visual. Você vê também o tamanho da parada, né, cara? É um lugar muito grande, né? Los Angeles é realmente muito grande. Você não consegue ver o fim da parada, né?
O observatório também é um lugar muito foda, né? Também com acesso gratuito. É assim um lugar muito da hora de você ter acesso, né? De você poder, cara, hoje eu tô afim de ir lá, só pegar o carro e ir rapidão e curtir a vibe, né? Da parada assim, é muito da hora mesmo. A gente foi tentar dar uma olhada no telescópio e tinha dois, né? Tem um telescópio gigantão, né? Que fica na parte superior, que estava fechado no momento que a gente chegou. E aí o guarda explicou pra gente que lá na parte inferior tinha outro telescópio, só que era um telescópio mais novo, porque esse grandão, que tem, sei lá, mano, metros, uma agulha gigante mesmo, gigantesco, ele é muito antigo, né? E lá embaixo tinha um que é pequenininho, assim, um bagulho de 1,5 m, que faz exatamente a mesma coisa que esse antigo, né? Meio que mostra um pouco da evolução da tecnologia, né? Nesse sentido também. Antigamente um telescópio que, porra, sei lá, 5 metros o bagulho fazia. Hoje um de 1,5 m faz exatamente a mesma coisa, né? Inclusive Marte estava bem próximo da Lua, a gente conseguiu ver a Marte, né, pelo telescópio. Infelizmente, assim, Marte é só uma luzinha mesmo, né? Não é como se você pudesse ver com muitos detalhes, né? Você bota o olho no telescópio e vê lá aquela luzinha e aquilo ali é Marte, beleza. Só a sensação mesmo de você estar podendo estar vendo, né, o planeta dali, mas visualmente é um pontinho branco no céu mesmo. Aqui do observatório também dá para ver a placa de Hollywood, né, a famosa placa de Hollywood, só que como tava à noite, não dava para fazer nada, não dava para tirar foto, não dava para quase não dava para ver, né, na verdade, isso aí. No Instagram lá eu colocando um monte de filtro na foto assim, deu para ver mais ou menos lá, né, o nome Hollywood, mas infelizmente aquela foto, a foto padrão, né, de quem vai em Los Angeles, eu acabei não conseguindo tirar porque à noite é quase impossível, né? O ideal mesmo, você vindo aqui, é você tirar o dia para vir e bater foto e você vir à noite para contemplar a beleza da parada com as luzes acesas, né? Seria o ideal, mas como eu já vim à noite, eu provavelmente não vou fazer esse gasto para ir durante o dia só para tirar essa foto, não. Saindo do observatório, a gente já desceu e caiu em Hollywood, né? É difícil explicar a sensação de estar nesse lugar, cara. É um clima, assim, muito foda de estar nas ruas de Hollywood. Você vê um monte de gente, assim, diferente. Tem uma sensação de nostalgia esquisitíssima, né? Porque tem alguns prédios de filmes conhecidos. Então, parece que você já viu alguma coisa dali, parece que você já esteve ali. Lembra muito a Paulista de São Paulo. Eu acho que quem mora em São Paulo já curtiu a Paulista à noite. Não é muito diferente, só que eu acho que com um pouquinho a mais, assim, de outdoors, de iluminação, né, cara, de propagandas, de lugares assim que você olha e fala, caraca, é aqui que é gravado o show de tal pessoa, né? Tem alguns itens assim muito fortes, muito impactantes, né? Por toda a cultura que a gente absorve, né, americana também, mas não é assim uma parada tão distante, né, de uma grande cidade assim. Acho que a Paulista é a única referência que eu vou conseguir dar nesse momento para vocês assim, de algo perto disso, né, no Brasil. A calçada de Hollywood, né, é a calçada da fama, né? Você vai passando pelas lojas, andando pelas ruas e tem as estrelas no chão ali com o nome da galera. Então é um bagulho bem grande, cara. A gente não conseguiu andar por toda a extensão, né? Eu não vi todas elas. A gente tirou foto com algumas assim mais engraçadas. A gente deu de cara quando o Nicolas Cage já que era uma das que eu queria ver também. A gente conseguiu tirar foto com essas, mas bem, é uma calçada gigantesca, vai de fora a fora na parada e tem muitas estrelas ali no chão. E é basicamente isso, né? Calçada da fama. A sensação que fica mesmo é de vontade de ter acesso a esse lugar quando você quisesse, assim, sabe? Seria muito da hora você, pô, vamos tomar uma parada hoje, vamos comer uma parada lá em Hollywood ali, sentar em frente a um daqueles lugares e só ficar ali curtindo a vibe da parada. Seria muito da hora, saca? Ter acesso a esse lugar, assim, de forma prática, seria muito interessante, porque realmente é um clima muito foda, né? Claro que tem ali já, tem alguns moradores de rua no chão, né, cara? Não é um bagulho 100% assim, só esplendor, né? Você vai encontrar também a parte pobre, né? Mas eu, sinceramente, não vi tanto assim, cara. Não, talvez porque a gente tava na rua principal, né? Não sei se você andando pelos blocos mais adjacentes, isso acaba ficando mais evidente, mas ali na rua não é tão gigante assim. E é engraçado essa percepção também, porque até os moradores de rua aqui são bem diferentes do que a gente tem no Brasil, né? Você vê uma galera que tá bem agasalhada, tu vê o cara. É bem aquelas cenas de filme mesmo, sabe? Os caras com um carrinho na mão, com um carrinho cheio de coisa, né? Eu vi muita barraquinha também, que parecia ser barraquinha dos moradores de rua, então ele tem aquelas barraquinhas de camping e eles ficam ali dentro, né? Acampados também. Então, até isso é um clima um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil também, né? Para finalizar, a gente foi num fast food chamado In and Out,
que é uma franquia que só tem aqui no estado da Califórnia. Parece que eles expandiram até para uma outra região, mas assim, ela é original aqui da Califórnia e o centro dela é aqui e parece algo típico, né? Os caras até falaram que se eu não fui no In-N-Out, eu não vim em Los Angeles, né? Então a gente foi lá. Uma característica típica do lugar é que ele não tem assim um cardápio muito grande, só tem 3 opções, na verdade, né? O hambúrguer normal, o cheeseburger e o double cheeseburger. E é isso, acabou. Só tem isso, parece que eles têm essa ideia dos itens, né, que você usa serem mais frescos, né, não ser aquelas paradas congeladas, e realmente o hambúrguer ele tem mais esse gosto de feito em casa, sabe? Uma parada mais intimista, assim, né? Super simples o hambúrguer, ele é muito barato, né? São $5 só pelo hambúrguer, o maior, né, que é o Double Cheeseburger. E ele é muito gostoso, cara. É um hambúrguer gostoso, simples e gostoso. Não tem nada, nada assim super especial, mas tá tudo no lugar, tudo bonitinho. Ele é relativamente grande também. Então é uma experiência da hora de se ter assim. É uma franquia que não se expandiu, né, para fora daqui, mas que é interessante de fato. É um hambúrguer da hora, simples e gostoso. Uma parada da hora desse In-N-Out é que eles têm um menu tipo oculto, assim. Se você conhece esse menu, porque ele não tá escrito em nenhum lugar na loja, você pode pedir sem custo adicional, adicionar algumas coisas no seu pedido. Por exemplo, se você pede batata frita e você pede a batata frita no Animal Style, ou sei lá, a tradução seria estilo animal, eles colocam um queijo derretido por cima com uma cebola também por cima dele. Isso sem custo adicional nenhum, só você pedindo a sua French Fries Animal Style. Como é que você sabe disso? Alguém te falou, você viu em alguma coisa no site deles ou qualquer coisa do tipo. É tipo um easter egg mesmo, parada. Se você não sabe, eles não vão te falar na entrada, não tem escrito em lugar nenhum. Muito doido, né? Pois bem, galera, então com isso aí a gente finaliza então a jornada de hoje, né? A parte mais da hora certamente foi aí o passeio, né, por Hollywood. É muito difícil explicar mesmo assim a sensação de estar no lugar. É muito da hora, cara, uma experiência muito foda. Eu acho que o que mais fica na minha cabeça assim é o quanto o Brasil podia ser algo parecido com isso, sabe? Se a gente tivesse um investimento forte assim de criar uma imagem do país, né, culturalmente falando, como os Estados Unidos faz o tempo todo, né, com várias vertentes, como a Coreia tá fazendo agora com K-pop e coisas do tipo, né? Seria muito foda que o Brasil conseguisse vender algumas imagens tão fortes assim como essa, né, através de elementos como esse, né? A gente tem, porra, o jiu-jitsu aqui, a capoeira, que podia muito bem ter uma parte do cinema toda direcionada para isso, né? É como os filmes asiáticos têm de Kung Fu e etc. A gente poderia fazer isso muito bem também. Infelizmente, as nossas produções, elas tendem a vender muito mais o nosso pior lado do que o nosso lado mais interessante, né? A gente tem aí, sei lá, as produções de cinema mostrando a corrupção da polícia, a corrupção da política, a pobreza, as favelas, o crime, a precariedade do sistema penitenciário, entre outras coisas, mas a parte positiva ela acaba não sendo tão enfatizada assim, ou as produções acabam não indo tão para frente, né? E seria muito da hora que fora daqui, né, as pessoas tivessem alguma visão tão interessante desses outros elementos também, né? Então eu acho que essa sensação que eu tenho aqui, que eu tive aqui com esses lugares, muito bem poderia ser causada também com outras pessoas que viessem para o Brasil, né? Mas, enfim, isso aí são pensamentos e devaneios, né? Quaisquer que eu tenho aí. O próximo plano agora é visitar o Pier de Santa Mônica, que é outro lugar muito conhecido aqui. Provavelmente a gente vai à noite de novo. Então, não sei se as fotos vão ficar muito boas e os registros também, vou fazer o máximo que eu puder. Se você chegou até aqui, está curtindo essa jornada por Los Angeles, se inscreve no canal, clica no sininho, comenta, interaja com esse vídeo da forma que você puder, que você já me ajuda demais, meu jovem. Novamente, nas redes sociais, Zeus Ghosts, me siga lá em todas elas e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço para vocês aí e eu fui!